Nenhum cidadão está acima da lei. Isso vale, inclusive, para o presidente Jair Messias Bolsonaro. Diante do exposto, eu indifiro a sua questão de ordem. Infelizmente, ela está indeferida e o presidente vai ser investigado sim, porque tem provas muito grandes como a conduta dele. E essa CPI, ela foi feita principalmente para analisar a omissão, principalmente do chefe do Poder Executivo do nosso país, a vergonha que o país passa diante das suas declarações e dos seus posicionamentos. A roubalheira nos estados... Vossa Excelência, daqui a pouco eu vou lhe responder. Pergunte para a senadora Soraya se ela não fez o dever de casa. Aí a separação de poderes está correta. Tá? Então, veja bem, senhor presidente, não vai estabelecer a ordem dos trabalhos, senhor presidente. Eu lhe ouvi, a sua questão de ordem está indeferida, o presidente cometeu muitos crimes e vai pagar por eles. Prossiga, presidente. É o método tratorado. Problema seu. Tem a maioria aqui, aí você aprova o que você quiser. Não tem, fique quieto agora. Tá bom. Isso está senador, claro. Vossa Excelência já falou. Tá bom. Questão de... Senadora Soraya, dê uma aula para os caras que falam dos estados, por favor. Presidente Omar. Vossa Excelência deve ser o professor da escolinha do professor Raimundo, né? Deve ser. Vai mandar senador dar aula e senador aqui, Omar? Longe de mim dar aula. Vai mandar senador dar aula aqui, Omar? De forma nenhuma. Tenha respeito. Senhor presidente, considerando os já recorreu da decisão dessa questão de ordem ao colegiado aqui da CPI. Presidente, eu gostaria de fazer uma ponderação. Pois não. Antes de Vossa Excelência submeter ao plenário e... Não, eu não vou submeter isso agora, até porque isso não vai acontecer hoje. Hoje o que vai acontecer é a votação da leitura do relatório do senador Renan. Após a leitura do senador Renan, eu irei encerrar a sessão convocando os senhores senadores e senhoras senadoras. A partir de agora está concedido vista coletiva já em cima do relatório do senador Renan. E senhor presidente, apenas para ficar claro que toda a discussão ficará, portanto, para terça-feira o início das discussões. Sim. E os adendos serão apresentados na próxima semana. Relatórios substitutivos ou qualquer outra coisa que cria, nós teremos aqui na semana que vem. Presidente, eu queria fazer uma ponderação a Vossa Excelência só um minutinho, em relação senador. à resposta à minha questão de ordem. Certo. Bom, primeiro manifestar a minha discordância em se determinar para a próxima semana. Senador Marco Rogério, não é novidade o senhor discordar de mim, mas vamos lá. Fique tranquilo, presidente. É natural discordar. E, nesse caso, quase que um imperativo. Veja, Vossa Excelência, eu quero primeiro registrar que gostaria de apresentar o voto em separado no dia de hoje. Segundo, em relação ao tempo, senhor presidente, para a leitura do voto em separado. O precedente invocado aqui, para dizer que foi lá, não durou 15 minutos, a presidência, naquele momento, não delimitou o tempo para a apresentação do voto em separado. Poderia ter durado a presidência 30, está concedendo 15 40, mais 5. Não. 15 mais 5. Veja, mas o tempo de discussão aqui é de 15 minutos. O tempo para a inquirição aqui foi de 15 minutos, com tolerância chegando a 20 aqui o tempo todo. Agora, para apresentar um voto em separado, com um consolidado, com os fundamentos, atribuir, senhor presidente, de 15 até 20 minutos é algo que não é razoável e chega a ser, respeitosamente, ofensivo com os colegas senadores da República. Ofensivo. Independente das posições aqui, eu estou dizendo que atribuir o tempo limite de 20 minutos para a apresentação do voto em separado, considerando que o tempo todo nós tivemos aqui 15 minutos, com tolerância da presidência, passando até de 20 para alguns chegando a 30, para inquirir ou fazer discurso, aí para apresentar um voto em separado, com fundamentos, com posições, atribuir o limite de 20 minutos, para mim, é uma decisão que, além de desproporcional,
é desrespeitosa com o trabalho de cada colega aqui, independente Qual da é a posição. sua sugestão de tempo, Presidente, senador? eu Só estou perguntando para o senhor. Não, veja, eu penso que Vossa O senhor Excelência... disse que é desrespeitoso. Qual é o tempo? 1 hora. Assim, o presidente, o relator... Não, o senador Marco Rogério, eu escolhi, foi o Renan, relator, não foi Vossa Excelência, não. Não, senhor presidente, isso aí já está claro para o Brasil inteiro. Eu escolhi, foi ele. Eu indiquei o Renan, relator, não foi Vossa Excelência. E não, talvez tenha errado nisso, senhor presidente. Senhor presidente, pela ordem. O momento não é de chocarrice, não, presidente. O momento é sério. Pela ordem. A resignação legítima. Eu estou apenas fazendo aqui uma ponderação, senhor presidente, porque eu acho que o trabalho desse Senado Federal não começou e nem termina nesta CPI da Covid-19. Não começou agora e não termina agora. Mas esse fato é um fato que eu quero deixar aqui, meu protesto, meu lamento. Isso é desrespeitoso com os colegas parlamentares, isso é desrespeitoso com alguém que produziu um voto em separado e que queria apresentar. Eu não vou apresentar aqui as mais de 200 páginas que eu fiz de voto em separado. É um resumo, mas resumir a 20 minutos, repito, não é algo minimamente respeitoso com os colegas. Peço que Vossa Excelência reflita apenas sobre isso. Veja bem, o relatório do senador Renan tem 1.178 páginas. O senhor vai levar quantos minutos, mais ou menos, senador Renan, para... Eu vou ler em 20, 25 minutos. O senador Renan vai usar em torno de 30 minutos para ler e fazer, até porque a leitura... Só vai ler a parte dispositiva, então. Vossa Excelência pode distribuir o seu substitutivo para a gente, analisar com antecedência e Vossa Excelência pontuar e dar tempo. Mas Vossa Excelência sabe que eu nunca fui de cercear a palavra de ninguém aqui, sempre fui muito benevolente. Eu creio que Vossa Excelência terá tempo suficiente para expor a sua... Eu agradeço, Vossa Excelência. Então, eu acho que essa discussão é uma discussão... É uma discussão que, senador Marco Rogério, que nenhum de nós aqui quer cercear a posição de um senador ou do colegiado de senadores. Então, fique tranquilo que todos nós iremos ouvir não só Vossa Excelência, porque a informação que eu tenho que tem outros companheiros, senador Girão, senador Jorginho também tem um voto em separado. Senhor? Senador Reis, talvez. O senador Reis tem? Sim, senhor. Senhor presidente... Até segunda-feira, senhor presidente. Só um minutinho. Então, veja bem, nós vamos chegar num acordo e votaremos isso na sessão que vem, o tempo necessário. Vamos conversar. Eu acho que agora eu tenho que passar a palavra ao relator. Ele lê o relatório. Tem uma questão de ordem. Outra questão de ordem, por favor. Não apresentei questão de ordem. O senhor fez ainda agora. Não estava apresentando questão de ordem. Estava apenas manifestando em relação à decisão. Posso? Questão de ordem que apresento, senhor presidente, na forma do disposto nos artigos 403 e seguintes do Regimento Interno do Senado Federal e com base no que estabelecem os seus artigos 148 e 151, em combinação com os artigos 2º, 5º, incisos 37, 54, 50, caput, enfim, da Constituição Federal. A questão de ordem, senhor presidente, é para que seja declarada a impossibilidade de o relatório final desta comissão parlamentar de inquérito concluir sobre cometimento em tese... Senador, só um minutinho. Eu não estou conseguindo ouvi-lo, porque é muito burburinho. Eu peço aos senhores que essa é uma questão séria que está tratando aqui. Aí depois as pessoas não... Aí toma decisões. Eu peço que todo mundo preste atenção nessa questão de ordem do senador Marco Rogério, por favor. Agradeço, Vossa Excelência. Peço que reponha meu tempo. A questão de ordem é para que seja declarada a impossibilidade de o relatório final desta comissão concluir sobre cometimento em tese de ilícito penal, em ofício ou propter officium,
pelo Presidente da República e que seja declarada a impossibilidade de propor o seu indiciamento. É sabido que o Presidente da República exerce um conjunto muito diversificado de funções, quais sejam a de chefe de Estado, a de chefe de governo, a de chefe da administração pública e também a de agente político. Nesse sentido, decidiu o Constituinte originário atribuir ao chefe do Poder Executivo Federal um conjunto de prerrogativas de índole processual, a fim de assegurar o livre exercício do mandato a ele conferido pela porção majoritária do povo brasileiro, consubstanciadas, principalmente, no artigo 86 da Constituição Federal. Quais sejam o julgamento nos crimes comuns perante o Supremo Tribunal Federal, a necessidade de autorização da acusação pelo voto de 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados, a imunidade à prisão nas infrações comuns até a prolação de sentença penal condenatória e, por fim, mas não menos importante, a imunidade quanto à responsabilização por atos estranhos ao exercício de suas funções. Assim, nota-se que, por conta do exercício do cargo, a situação do Presidente da República é sui generis, sendo diversa da situação de qualquer outra autoridade constituída. O Supremo Tribunal Federal, recentemente, em decisão dirigida a esta CPI, assentou nos autos da arguição de descumprimento de preceito fundamental número 848, conforme consta da ementa da decisão monocrática da ilustre relatora ministra Rosa Weber, referendada por unanimidade pelo Pleno do STF no dia 28 de junho passado, que o chefe do Poder Executivo da União é titular de prerrogativas institucionais assecuratórias de sua autonomia e independência perante os demais poderes. Além da imunidade formal, prevista no 86, parágrafo 3º da Constituição, e da irresponsabilidade penal temporária, conforme o parágrafo 4º do mesmo artigo 86, a Constituição Federal isenta-o da obrigatoriedade de depor ou prestar esclarecimentos perante as casas legislativas da União e suas comissões, como emerge da dicção dos artigos 50 caput e parágrafo 2º e artigo 58, parágrafo 2º, inciso 3 da Constituição Federal. Ora, em face dos princípios do juiz natural, do devido processo legal, da reserva de jurisdição e também da separação de poderes, em combinação com o entendimento esposado pelo Supremo Tribunal Federal, se este colegiado não tem competência sequer para ouvir o Presidente da República e investigá-lo pela prática de eventual infração penal, obviamente não pode indiciá-lo, ou seja, não pode imputar a ele a prática de infração. Logo, afrontar tal entendimento implica a nulidade absoluta de todo e qualquer ato processual praticado por este colegiado com o objetivo de imputar responsabilidade penal e indiciar o Presidente da República. Nesse sentido, a questão que coloco a Vossa Excelência é no sentido de que declare desde já a impossibilidade de qualquer conclusão no relatório final desta Comissão Parlamentar de Inquérito sobre cometimento em tese de ilícito penal em ofício ou pré-propter ofício pelo chefe do Executivo Federal e a impossibilidade desta CPI propor o indiciamento do Presidente da República. Para contraditar é a questão de ordem. Eu vou responder a questão de ordem dele. Senador Marco Rogério, cabe principalmente ao Parlamento a fiscalização dos atos do Poder Executivo, em especial do chefe do Poder Executivo. Trata-se de poder-dever, ligado umbilicalmente ao princípio republicano e ao fundamento constitucional de independência e harmonia entre os poderes. O entendimento majoritário é no sentido que a CPI não poderia convocar o Presidente da República para prestar depoimento, tendo em vista em especial o dispositivo do artigo 58, parágrafo 2º, 3º da Constituição. Contudo, isso não significa que as condutas do presidente não possam ser depuradas pela CPI, como foi depurada. E ao final dos trabalhos, a investigação resulte em seu indiciamento. Quem comete crime tem que ser indiciado e investigado. Para além disso, é incumbência do Senado Federal julgar eventual cometimento de crime de responsabilidade
por parte do chefe do Executivo, de modo que seria um contrassenso que esse mesmo Senado não pudesse investigar a conduta do presidente no âmbito das CPIs. Embora o presidente não tenha prestado depoimento ao colegiado, as imputações que lhe são feitas resultam do vasto arcabouço de documentos recebidos pela comissão, dos depoimentos colhidos, bem como do acervo de declarações públicas, gravações e postagens em redes sociais colhidas ao longo desses meses. Nenhum cidadão está acima da lei. Isso vale, inclusive, para o presidente Jair Messias Bolsonaro. Diante do exposto, eu indifiro sua questão de ordem. Infelizmente, ela está indeferida e o presidente vai ser investigado sim, porque tem provas muito grandes como a conduta dele. E essa CPI, ela foi feita principalmente para analisar a omissão, principalmente do chefe do Poder Executivo do nosso país, a vergonha que o país passa diante das suas declarações e dos seus posicionamentos. A roubalheira dos estados... Vossa Excelência, daqui a pouco eu vou lhe responder. Pergunte para a senadora Soraya se ela não fez o dever de casa. Aí a separação de poderes está correta. Tá? Então, senhor presidente, não vai estabelecer a ordem dos trabalhos, senhor presidente. Eu lhe ouvi, a sua questão de ordem está indeferida, o presidente cometeu muitos crimes e vai pagar por eles. Prossiga, presidente. É o método tratorado. Problema seu. Tem a maioria aqui, aí você aprova o que você quiser. Não tem, fique quieto agora. Tá bom. Isso está senador, claro. Vossa Excelência já falou. Tá bom. Questão de... Senadora Soraya, dê uma aula para os caras que falam dos estados, por favor. Presidente Omar. Vossa Excelência deve ser o professor da escolinha do professor Raimundo, né? Deve ser. Vai mandar senador dar aula e senador aqui, Omar? Longe de mim da aula. Vai mandar senador dar aula aqui, Omar? De forma nenhuma. Tenha respeito. Senhor presidente, considerando os encaminhamentos do vice-presidente dessa comissão parlamentar de inquérito, eu vou ser extremamente breve para que possamos começar a ouvir a leitura do relatório final dessa CPI. Não pretendo de forma alguma apresentar nenhum relatório substitutivo, nada desse tipo, mas apenas um relatório complementar que diz respeito ao meu estado, o estado de Mato Grosso do Sul. Esta CPI, como todos sabem, recebeu uma documentação farta em relação aos ofícios que foram encaminhados a todas as unidades da federação do nosso país. O meu relatório é apenas isso aqui. Essas 20 resmas de papel dizem respeito apenas e tão somente a pouco mais de 10% do que foi recebido de documentação apenas sobre o estado de Mato Grosso do Sul. Eu recebi 29 processos de 11 órgãos diferentes que totalizaram, senhor presidente, 88.804 páginas de documentos que foram analisados digitalmente, nada foi impresso. Isso aqui apenas diz respeito... Seriam necessárias 18 caixas dessas para demonstrar o volume de documentação que nós analisamos apenas em relação ao Mato Grosso do Sul, que recebeu dos 5 bilhões de reais, 509,1 bilhão de reais foi o que o Congresso Nacional e o Governo Federal enviou para os estados e municípios, e o Mato Grosso do Sul diz respeito apenas a 481.777.525 reais e 51 centavos apenas. Então, a documentação é farta, realmente o meu gabinete fez o dever de casa e irá entregar oportunamente ao relator o relatório referente ao estado de Mato Grosso do Sul. Acredito que os outros senadores também devam fazer o mesmo. Na minha opinião, deveríamos ter 27 capítulos adicionais ao objetivo, ao escopo inicial desta CPI. A análise foi permitida
para mim, que sequer sou membro desta CPI. Portanto, houve uma flexibilidade, uma disponibilidade por parte de Vossa Excelência, e digo aqui, para terminar, que este trabalho de fiscalização não termina aqui com o fim da CPI. É obrigação, sim, como bem disse Vossa Excelência, obrigação do parlamentar não apenas legislar, mas também fiscalizar. A fiscalização continua, os documentos recebidos por essa CPI continuam à disposição dos parlamentares, portanto, a fiscalização e a possibilidade de se tomar medidas de requerimento ou pedidos de indiciamento, pedido de apuração pelos órgãos competentes, não termina aqui. Então, eu vou continuar acompanhando, entregarei para Vossa Excelência oportunamente, mas irei continuar acompanhando todo esse trabalho, porque a CPI acabou, mas a pandemia ainda não acabou, e principalmente a prestação de contas desse volume absurdo de recursos federais que foram para estados e municípios não acabou, sequer começou. Muito obrigado, senhor presidente. Eu passo a palavra ao senador Girão. Muito obrigado, senhor presidente. Não é nenhum tipo de novidade para ninguém a minha visão. Com todo o respeito, né, eu sei que muitos se dedicaram nessa CPI, a minha primeira CPI, mas para mim, respeitando quem pensa diferente, ela se transformou num instrumento de perseguição política por projeto de poder. Tem uma frase de um grande pacifista que, em momentos turvos como esse, de cegueira, de ódio, tem o Martin Luther King, que diz o seguinte: a injustiça num lugar qualquer é uma ameaça à justiça em todo lugar. Por isso que eu faço essa questão de ordem aqui como um dever, mesmo sabendo que é difícil ser aceita pela cúpula dessa CPI, mas eu tenho essa obrigação. Senhor presidente, formula essa questão de ordem com base no artigo 5º, inciso 55 da Constituição Federal, combinado com o artigo 148, caput parágrafo 2º, e artigo 153, ambos do regimento interno do Senado Federal, além dos artigos 3º e 6º da Lei número 1579, de 1952, e também do artigo 6º, inciso 5º do Código de Processo Penal. Na proposta de relatório final dessa CPI, divulgada pelo senador Renan Calheiros, que inclusive foi vazada aí por vários veículos de imprensa e hoje nós estamos recebendo aqui, consta na lista de indiciados mais de uma dezena de personalidades, entre eles o presidente Mauro Ribeiro, presidente do Conselho Federal de Medicina, e até deputados federais, como, por exemplo, a deputada Carla Zambelli. O questionamento que faço a Vossa Excelência, pela Justiça, tem fundamento no artigo 5º, inciso 55 da Carta Magna, o qual prevê que aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com meios e recurso a elas inerentes. Esclareço que em nenhum momento, durante esta CPI, foi formulado qualquer convite ou convocação, e se foram, essas não foram chamadas a depor, para que esses indiciados pudessem se manifestar acerca de questionamentos dos membros dessa comissão, de modo a que seu direito constitucional à ampla defesa foi violado. Inclusive, esta comissão detém poderes para intimar quaisquer autoridades, como disposto no caput do artigo 148 do Regimento Interno do Senado Federal. Cabe ainda mencionar que, em reprodução aos artigos 3º e 6º da Lei 1579 de 1952, o artigo 148, parágrafo 2º do nosso Regimento Interno aqui do Senado, também prevê que
os indiciados e testemunhas serão intimados de acordo com as prescrições estabelecidas na legislação processual penal, aplicando-se no que couber a mesma legislação na inquirição de testemunhas e autoridades. Além disso, no caput do artigo 153 do mesmo regimento, está disposto, nos atos processuais, aplicar-se-ão subsidiariamente as disposições do Código de Processo Penal. A seu turno, o Código de Processo Penal deixa claro, por meio do seu artigo 6º, inciso 5º, que os investigados têm, sim, o direito subjetivo de serem ouvidos pela autoridade investigadora. O artigo 6º, logo que tiver conhecimento da prática da infração penal, a autoridade policial deverá, inciso 5, ouvir o indiciado, com observância no que for aplicável do disposto no capítulo 2 do título 6 deste livro, devendo o respectivo termo ser assinado por 2 testemunhas que lhe tenham ouvido a leitura. Portanto, senhor presidente, segundo o dispositivo acima, ouvir o indiciado é ato obrigatório da autoridade durante a investigação. Assim, reitero que em nenhum momento foi concedida audiência a muitos dos que ora indicados estão para defender-se dos crimes que ora eles estão sendo imputados, suprimindo sua garantia constitucional. Diante do exposto, indago a Vossa Excelência sobre a nulidade do indiciamento daqueles que sequer foram ouvidos, visto que existem flagrantes vícios de matéria e forma no ato oro proposto pelo senador Renan Calheiros, relator dessa comissão. Ora, por coincidência, senhor presidente, recentemente eu tive acesso a um exemplar de uma publicação do Senado Federal daqui da casa, de autoria do próprio senador Renan Calheiros, cujo título é Democracia Digital, 2018. Nele há trechos que cabem ser ressaltados e que se aplicam perfeitamente a esta questão de ordem que ora apresento, bem como se chocam frontalmente a conduta do eminente relator durante a sua condução na CPI. Abro aspas, é preciso cautela com as divulgações prematuras das investigações para evitar que processos sejam instruídos pela mídia. Fecho aspas. Nesse contexto, o senador Renan cita o filósofo humanista Paul Ricoeur. Abre aspas. Ao mesmo tempo, é sempre sob pressão da mídia, perde a justiça e o espaço protegido. Priva-se ela do distanciamento dos fatos no tempo e da reserva de suas iniciativas profissionais. Continua o filósofo francês para encerrar, senhor presidente. Abro aspas. A deliberação política torna-se supérflua devido ao massacre publicitário com pretensões de justiceiro. Em uma última passagem, o relator dessa comissão cita 2 trechos do professor Rubens Cesara. Chamou de processo penal do espetáculo. Abre aspas. No processo penal voltado para o espetáculo, não há espaço para garantir direitos fundamentais. Fecho aspas. Rubens ainda declina. A consequência mais gritante deste fenômeno passa a ser a vulnerabilidade a que fica sujeito o vilão escolhido para o espetáculo. Daí eu pergunto a Vossa Excelência, até onde os direitos e garantias de investigados, testemunhas e advogados foram violados durante todos esses meses de trabalho em nome da pirotecnia política que caracterizou essa CPI? Fica a reflexão. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Girão, a comissão adotou relativamente a algumas pessoas um trâmite específico quanto à indicação da condição de investigado. O relator propõe a classificação do investigado e esse foi referendado aqui por esse plenário. Então essas pessoas estavam sendo investigadas, referendadas por esse colegiado. Não houve, evidentemente, tempo para ouvir todo mundo. É impossível nós ouvirmos todas as pessoas, né, para tomar depoimento. A aprovação do requerimento de convocação e decisão, pauta por esta presidente, tudo foi feito com a maior transparência na possibilidade que essa presidência tinha. A gente, como Comissão Parlamentar de Inquérito, a gente não segue a dinâmica dos inquéritos policiais. No caso da CPI, são investigados fatos múltiplos e há acervo documental amplo de fake news,
de bravatas dentro da internet, causado por esses incitadores do crime. É nesse sentido que o senador Renan, ele indicia. Indiciamento não é condenação. Eles nem se tornaram réu. Eu sou acusado de um monte de coisa, senador Girão. Eu não sou réu em ação nenhuma. Pode procurar, procure aí, ache uma ação em que eu seja réu. E eu sou atacado diuturnamente. Mas eu não vim aqui para me vingar desse pessoal, não. Eu vim aqui para fazer justiça. Por isso que ontem, quando nós fomos à reunião, e aí a testemunha tinha 10 senadores na sala. Eu disse ao senador Renan, o que o senhor colocar, eu voto a favor. Discordando, mas voto a favor. Porque eu não vou quebrar a unidade do grupo. Discordar é uma coisa, votar contra é outra coisa. Eu disse, pode manter tudo que eu voto a favor, Tasso é testemunha disso. Agora, o bom senso prevaleceu. Por isso, senador Girão, infelizmente, eu tenho que negar o seu pedido, a sua questão de ordem em relação a esse pedido para que sejam retirados esses nomes. Senhor presidente.